Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos desenvolver uma atividade que tem muito a ver com o desenho, com a noção de perspectiva, com a noção do ponto de fuga, com a noção de construção das linhas, pode ser a mão livre ou pode ser com a régua. Então, vou passar essas duas dicas para vocês, porque a partir de agora, no quarto ano, quando nós já estamos aí no final do segundo trimestre, nós estamos indo para o terceiro, nós precisamos desenvolver quase que totalmente a nossa estrutura, nós precisamos ter pelo menos uma noção dessa questão da perspectiva. Vamos dar uma olhadinha então? Desenho de perspectiva. Quando nós estamos desenhando, a gente sempre fica pensando, como eu posso fazer, prof, para o meu trabalho ficar parecido com a terceira dimensão? Mas o que é a terceira dimensão? Terceira dimensão é quando nós observamos um desenho plano, tá? Um desenho feito em um papel, em uma superfície, e ela tem essa noção de profundidade. Vamos entender melhor o que é isso? Quando nós temos profundidade num desenho, é quase como se eu tivesse uma montanha lá na parte de trás e aqui na parte da frente, bem alto, bem grande, uma planta. A planta acaba ficando maior do que a minha montanha que está lá no fundo. Isso se chama perspectiva. A gente dá ilusão para o nosso trabalho. E para a gente desenvolver esse tipo de desenho, nós precisamos dos exercícios que eu vou passar para vocês. Tá? Mas antes disso, a gente precisa entender o que é um desenho de perspectiva. Quero que vocês olhem aí agora o que é um desenho de perspectiva para a prof continuar a explicação. Vamos olhar então? Viram, meus amores, o que é um desenho de perspectiva? Não tem aquela ilusão de que tem um distanciamento aí das linhas, né? Então, vocês podem ver que tudo isso parte de um ponto. Isso a gente chama de ponto de fuga. Nós iremos entender um pouquinho melhor, tá? À medida que os objetos vão se afastando do visor, parecem diminuir de tamanho em um ritmo constante. Como assim, prof? Vamos entender. Olha aqui, quanto mais eu aproximo um objeto da câmera, maior ele vai ficando, né? Mas se eu for me afastando, ele vai ficando o quê? Menor, vai diminuindo o tamanho. Quando a gente realiza um desenho que tem o ponto de fuga, o que seria esse ponto de fuga? Seria o ponto aonde vai partir o tamanho do meu desenho, é onde eu vou criar a ilusão. Eu vou explicar isso bem direitinho no passo a passo, mas aqui é só para a gente ir entendendo. Então, quanto mais perto desta linha que vocês estão vendo aqui, maior o objeto vai ficando, tá? Quanto mais distanciamento eu vou tendo desta linha aí de baixo, menor os objetos vão ficando, tá? Então, isso a gente chama de perspectiva. A gente vai dando 3 dimensões. Primeira, bem pertinho. Segunda, aqui no meio, onde vocês ainda estão me vendo bem. E a terceira é aqui no fundo. Entenderam um pouquinho? É o ponto inicial de qualquer bom desenhista. Sem eles, os seus desenhos parecerão distorcidos e fora da realidade. Vai parecer um desenho totalmente chapado. Não que esteja errado, existem muitos artistas e muitas escolas artísticas que trabalham dentro dessa noção que não precisam de perspectiva, tá? Mas hoje nós iremos desenvolver esse trabalho. Porque muitos outros artistas, como nós, né, estudantes de artes aí, a gente quer trazer a realidade para o nosso desenho. Como é que a gente traz essa realidade? Trabalhando em cima da perspectiva. Então, agora,
nós iremos trabalhar com algo bem simples. Tá? Vocês irão utilizar o que de material, meus amores? Folha branca e lápis de escrever, apenas. Mas, se alguém quiser, pode utilizar a régua. Eu também vou utilizar a régua, para quem tiver um pouquinho de dificuldade, pode utilizar também. O material básico, lápis de escrever com a borracha e folha branca. A possibilidade de utilizar a régua, sim, vocês podem, não tem problema nenhum. Então, vamos para o passo a passo? Hoje nós iremos fazer um exercício, lembrando disso, tá? Meus amores, vou mostrar para vocês, então, a linha do horizonte, ponto de perspectiva e a dimensão que a gente pode tomar do desenho quando a gente cria essa perspectiva que eu venho falando durante os slides, durante a aula. Então, primeiro eu vou fazer a mão livre para vocês entenderem e depois eu vou utilizar a régua, tudo bem? Então, primeiro, para a gente entender, antes da gente começar a construir um desenho, é pensar nele. Vou fazer uma paisagem, vou fazer um objeto. Então, aqui eu vou trabalhar somente com um exercício e com uma forma geométrica, que é o quadrado. E nós vamos transformar essa forma geométrica em cubo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma linha. Esta linha aqui, a gente pode chamar ela de linha do horizonte, tá? Porque qualquer desenho que eu for fazer, por exemplo, uma paisagem, aqui vai ser a parte da terra e aqui em cima vai ser a parte do céu, tá? Lembrando que as montanhas sempre vão estar da linha do horizonte para o céu e nunca para baixo. A estrada ou o que eu for fazer, daí sim precisa estar na parte de baixo. Mas aqui, então, eu construí a minha linha do horizonte à mão livre. Mas se eu quiser, eu posso utilizar a régua também. Vou fazer o ponto de fuga. O que é esse pontinho? É um pontinho de onde as linhas vão partir para dar profundidade no meu trabalho, tá? Então, o que eu vou fazer? Pode ser na parte de cima ou pode ser aqui na parte de baixo. Eu vou construir um quadrado, né? Que é a minha forma geométrica, para transformar este quadrado em um cubo, tá? Então, essa aqui é o meu ponto de fuga. Prof, como a gente vai transformar em perspectiva esse cubo? As linhas, vocês podem fazê-las sempre bem fraquinha, tá? E você precisa ligar os pontos do seu quadrado, tá? No ponto de fuga. Depois a gente vai apagar. Então, sempre procurem fazer ele bem fraquinho para conseguir apagar. Lembrando que as linhas nunca podem ser deitadas, tá? Pra gente poder criar essa perspectiva. Então, aqui eu puxei as minhas linhas do ponto de fuga até o meu quadrado que eu estou transformando em cubo. Para que eu transforme em cubo e ele fique em terceira dimensão, em perspectiva, eu preciso sempre tomar cuidado com uma coisa, acompanhar as mesmas linhas, tá? Aqui na parte de cima, fechando o meu quadrado, e aqui também, tá? Se a minha linha aqui é reta, a de trás também precisa ser. Se a minha linha aqui é reta também, eu preciso acompanhar sempre. Então, agora eu transformei em um cubo. Para vocês perceberem como ela fica, eu vou apagar aqui para vocês verem. Ó. Lembrando que sempre que você fizer as linhas do ponto de fuga para o objeto e fizer fraquinho, ó, eu transformo em um cubo, tá? Aonde eu colocar, pode ser do tamanho que eu quiser, tá? Aqui eu peguei um quadrado, porque é um exercício simples que nós estamos fazendo. Aonde eu for colocar
o cubo, o quadrado, o triângulo, ela sempre precisa puxar a partir do ponto de fuga, tá? Ó, lembrando, vou fazer aqui um maior, né? E depois eu posso arrumar as minhas linhas. Viram? E a gente vai transformando os objetos. Aqui é só um exercício, quero que vocês vão fazendo aí junto comigo. Tudo bem? A gente vai construir 3 objetos. Ó, esse aqui mais pertinho. Lembrando que quanto mais perto dessa linha do horizonte, menor os objetos vão ficando. Mais distante da linha do horizonte, maior os objetos vão ficando. Tudo bem? Então, agora vamos fazer um aqui na parte de cima. Façam aí o de vocês. Ó, fiz um quadrado, tudo isso à mão livre, tá? Agora, eu vou puxar as linhas. Lembrando que sempre no cantinho, a gente vai puxando. Viram? Aqui eu também vou fechar. Nunca esqueçam, se essa linha é reta, essa aqui também precisa. Se essa aqui é reta, estas daqui também precisam. Para dar esta noção de realidade para o nosso trabalho, tá? Vocês podem fortalecer as linhas, não tem problema. Então, esse é o nosso exercício de hoje, tá? Se você sentir à vontade, você pode fazer com a régua, não tem o menor problema. Ou, se você já quiser ir treinando a sua mão, as suas linhas, faça a mão livre como a professora. Linha do horizonte, ponto de fuga e 3 objetos, ou 3 quadrados, transformando eles em cubo, ou, né, aqui um retângulo. Lembrando que toda vez que chega perto da linha do horizonte, o objeto vai ficando menor. Mais distante da linha do horizonte, o objeto vai ficando maior.